Se você não concorda com o governo incentivando ideologias contra a família tradicional, se prepare, porque o governo Lula prepara um forte apoio à Lei Rouanet e novas obras para a classe artística recebendo apoio de recursos públicos. E um dos objetivos é combater o patriarcado, que em primeiro momento é possível entender patriarcado como o princípio familiar em que predomina a autoridade paterna ou a predominância de homens em decisões. No próprio site do PT há artigos, um deles dizendo: destruir o patriarcado para salvar o meio ambiente. É que o governo Luiz Inácio Lula da Silva prepara agora a publicação nesta semana de um decreto que vai estabelecer novas diretrizes para a polêmica Lei Rouanet, criada há mais de 30 anos para incentivar a cultura no país e que, durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, sofreu severas alterações por conta de como a Lei Rouanet foi usada para incentivar, entre aspas, algumas ideologias, sobretudo durante governos petistas no passado. De acordo com essa minuta nova deste novo decreto, que foi obtida pelo jornal Folha de São Paulo, o fomento ao setor, que inclui expressamente a Lei Rouanet, passa a ter entre os objetivos ações que promovam a diversidade cultural, a superação do patriarcado e a erradicação de todas as formas de preconceito. Esse último item volta a constar no texto após ter sido excluído por decreto editado por Bolsonaro em 2021. O decreto será apresentado nesta semana, na quinta-feira, dia 23, em evento organizado pelo Ministério da Cultura no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, contando com a presença de Lula e da ministra da pasta Margarete Menezes e certamente mais uma penca de artistas, muitos globais, enfim, que apoiaram Lula esperando algo como isso, não é? Agora veja você, se você discorda com relação a essa questão, como assim combater o patriarcado? Agora repercutindo também uma emissão de uma ideia por parte do Ministério Público em uma cidade de São Paulo. Até o deputado federal Eduardo Bolsonaro compartilhou e criticou a notícia, dando conta de que o Ministério Público orientou professores e direção de uma determinada escola ou Secretaria de Educação em um município de São Paulo que os professores não falem mais em sala de aula palavras como Deus abençoe ou mesmo façam orações em sala de aula. Quer dizer, a exclusão da fé, do cristianismo, que sempre dominou a maioria absoluta aqui no Brasil da população, hoje sendo negada por um organismo público, em nome de uma suposta minoria, o tal do Estado laico, enfim. Qual é o que prejudica uma criança ao fazer uma oração, não é? Ao conversar com o Criador e tal? Qual é agora? Por outro lado, a gente vê esses episódios no Rio Grande do Norte, aí os bandidagem tomando conta, e aí saem muitos desses que vão contra uma oração em sala de aula a favor aos direitos humanos. Olha a situação terrível que vivem esses pobres coitados que estão colocando fogo lá no Rio Grande do Norte, em Natal e coisa e tal, e suas prisões, o presídio, as condições de vida, é um absurdo. Como explicar isso? Como comentar isso? Então, são tempos diferentes que estamos vivendo e há muita coisa que está por vir e quem esperava uma maneira diferente até, vou votar assim porque não vai ser como estão falando que será, infelizmente não é exatamente o que estamos vendo. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta sexta, dia 17, durante evento de lançamento do diretório do PL em Niterói, que é hora de virar a página. Como vimos, né, ele participou deste evento por telefone, falamos já na edição anterior do jornal Brasil News, um trecho, inclusive, da sua participação, e ele orientou parlamentares do PL, seu partido, a trabalharem na criação da CPI mista dos atos ditos como atos golpistas, né, de 8 de janeiro.
Temos um sonho, temos um ideal, sofremos derrotas, mas a gente acreditando em Deus e na força do nosso povo, nós atingiremos os nossos objetivos. Por vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não tem como explicar, mas vamos virar a página, vamos pensar no futuro, disse Bolsonaro. Pessoal federal aí, deputados e senadores, vamos focar na CPMI, porque vamos fazer valer João 8,32, a verdade vai nos libertar. Bolsonaro acredita que a CPI ou CPMI vai esclarecer fatos importantes e trazer à tona a absoluta verdade em relação ao que aconteceu e os responsáveis pelo que aconteceu em 8 de janeiro. O deputado federal Biratã Sanderson, PL Rio Grande do Sul, enviou uma denúncia ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, indicando que integrantes do governo Lula estão atuando a mando do Planalto para cooptar parlamentares, oferecendo vantagens para que estes retirem seus respectivos nomes do requerimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito CPMI dos atos de 8 de janeiro. No documento, Sanderson destaca a possibilidade de crimes de corrupção passiva e concussão quando um integrante do governo oferece vantagem ilícita a uma pessoa em troca de obter um proveito. O deputado revelou que recebeu informações de que integrantes do Poder Executivo ofereceram até 60 milhões de reais em emendas para que deputados e senadores retirassem seus nomes do pedido de instalação da CPMI. E mais, as denúncias também revelam que o Planalto estaria chantageando os parlamentares sob a ameaça de não pagar as emendas aos deputados de primeiro mandato que ratificarem a investigação do Congresso. A atividade de intermediação da vontade do governo para com os deputados e senadores fica por conta do líder do governo na Câmara, José Guimarães, e ao ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de acordo com Sanderson. A contrariedade à lei não repousa na simples concessão das emendas em si, até mesmo porque se trata de modalidade de planejamento e execução orçamentária admitida expressamente pelo ordenamento jurídico, mas na utilização de tal mecanismo como modo de cooptação de apoio político do Congresso, disse o deputado. Tal prática se assemelha ao esquema de corrupção do chamado mensalão, que coincidentemente também ocorreu durante o governo Lula da Silva, concluiu o deputado. O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro comemoraram nesta sexta, dia 17, de forma antecipada, os aniversários dos dois. São comemorados na próxima semana, né? A comemoração antecipada reforça a ideia. Michele voltando ao Brasil agora, neste domingo, possivelmente. Bolsonaro fará 67 anos, no entanto, na terça, dia 21. Já Michele Bolsonaro faz 41 no dia seguinte, na quarta-feira, dia 22. Portanto, já pode, se você assim desejar, mandar aí no comentário os votos de felicidades ao ex-presidente, à primeira-dama, ambos fazendo aniversário agora nesta semana e já fizeram a festa comemorativa. A comemoração foi em Orlando, na Flórida, contou com doces, frutas e salgados e um bolo do Palmeiras, hein? Por que será? Em homenagem ao ex-presidente. No caso da ex-primeira-dama, foi escolhida a temática pet, com desenhos de patinhas e animais na decoração. Apesar de se dizer palmeirense, Bolsonaro, que costuma usar camisas de diversos clubes brasileiros, trajava um uniforme do Goiás. Michele Bolsonaro conduzirá um talk show nesta terça, dia 21, talk show, quando assume a presidência do PL Mulher. Já no Brasil, a ex-primeira-dama, ela estará participando deste evento, ela embarcando nos Estados Unidos com destino ao Brasil neste domingo, 19 de março. Serão convidadas para o evento outras políticas, como a governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão, que agora volta a repassar o cargo a Ibanez, né? O Ibanez, nesta semana que passou, teve o retorno ao governo do Distrito Federal. Também a participação das senadoras Tereza Cristina e Damares Alves. Na conversa, as convidadas falarão sobre os desafios de conciliar política com a desigualdade de gênero e vão compartilhar, suas trajetórias, enfim. O evento será transmitido pela internet e somente mulheres poderão participar presencialmente. A ideia do PL é, com isso, estimular a filiação de mulheres em todo o país e ajudar a fortalecer a legenda a tempo das eleições municipais de 2024.
Antes do bate-papo, haverá uma cerimônia formal para a passagem da presidência do PL Mulher, da deputada Soraya Santos, para Michele. Quai, seu app de vídeos curtos.